Olá, hoje vou falar-vos sobre hipertensão arterial, segundo as guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2018, que são as mais recentes. Para começar, como é que se mede a pressão arterial? A pressão arterial pode ser medida no consultório do médico, em casa, AMPA, ou através de monitorização ambulatória da pressão, MAPA. Em todos os casos, é importante que a pressão seja medida cuidadosamente utilizando um equipamento validado. Enquanto à medição da pressão arterial no consultório, os doentes devem estar confortavelmente sentados num ambiente sossegado durante 5 minutos antes de iniciar as medições da pressão arterial. Devem ser registadas 3 medições, intervaladas 1 a 2 minutos, e as medições adicionais só devem ser efetuadas se as duas primeiras leituras diferirem mais de 10 mm de mercúrio. A pressão arterial registada deve ser a média das duas últimas leituras. Utilizar para a maioria dos doentes uma braçadeira padrão, com manga insuflável, com 12 a 13 cm de largura e 35 cm de comprimento, tendo também disponível uma maior e uma mais pequena, para braços grandes e magros, respectivamente. A manga deve ser colocada ao nível do coração, estando as costas e o braço devidamente apoiados para evitar a contração muscular e as subidas da pressão dependentes do exercício isométrico. Deve-se medir a pressão em ambos os braços, na primeira consulta, para detectar possíveis diferenças entre os dois braços. Utilizar como valor de referência o braço com um valor mais elevado. Também se deve medir a pressão arterial na primeira consulta 1 a 3 minutos após ficar em pé em todos os doentes para excluir a hipotensão ortostática. Medições da pressão deitado e em pé devem ser também consideradas nas consultas posteriores dos idosos, diabéticos e no caso de outras pessoas em situações em que possa ocorrer a hipotensão ortostática. Um aspecto importante, deve-se registar a frequência cardíaca por palpação de pulso, para excluir arritmias, e medições adicionais da pressão podem ter de ser efetuadas em doentes com valores instáveis da pressão devido à presença de arritmias, tal como no caso dos doentes com fibrilação auricular, nos quais devem ser utilizados os métodos auscultatórios manuais, uma vez que a maioria dos equipamentos automatizados não foi validada para as medições da pressão arterial em doentes com fibrilação auricular. Nestes casos, devem utilizar-se os sons de Korotkov das fases 1 a 4 para identificar a pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, respectivamente. Enquanto à monitorização da pressão arterial em casa, esta é expressa pela média de todas as leituras da pressão efetuadas com um monitor de pressão semiautomático, validado durante pelo menos 3 dias e de preferência até 6-7 dias consecutivos antes das consultas médicas, com leituras de manhã e ao fim da tarde, realizadas numa sala silenciosa após 5 minutos de descanso, com o doente sentado com o braço e as costas apoiadas. Devem ser efetuadas 2 medições em cada sessão, intervaladas 1 a 2 minutos. Por fim, a monitorização ambulatória da pressão arterial, ou MAPA, fornece a média das leituras durante um período definido, geralmente de 24 horas. O equipamento é habitualmente programado para registar a pressão arterial em intervalos de 15 a 30 minutos, e os valores médios da pressão são habitualmente obtidos durante o dia e durante a noite, ao longo de 24 horas. Um mínimo de 70% de registros úteis da pressão arterial é necessário para uma avaliação válida de medições da MAPA. Quais são as indicações clínicas para a monitorização da pressão arterial em casa ou para a monitorização ambulatória? Estão aqui, nesta tabela. Então, situações em que a hipertensão da bata branca ou hipertensão mascarada são mais comuns. E o que é a hipertensão da bata branca? Os doentes com hipertensão da bata branca apresentam uma pressão elevada no consultório, tendo, no entanto, uma pressão arterial normal na monitorização em casa ou na MAPA de 24 horas. A hipertensão da bata branca não é benigna, com um risco intermédio entre a normotensão e a hipertensão persistente. O tratamento farmacológico da rotina não é indicado para a hipertensão da bata branca, sendo recomendadas as intervenções do estilo de vida. E quanto à hipertensão mascarada? Os doentes com hipertensão mascarada apresentam uma pressão arterial no consultório aparentemente normal, isto é, abaixo de 140-90 mm de mercúrio, mas a sua pressão é elevada na monitorização em casa ou na MAPA de 24 horas. Estes doentes têm risco cardiovascular acrescido, equivalente ao dos doentes com hipertensão persistente. Devem ser aconselhados a implementar alterações de estilo de vida, devendo ser considerado tratamento farmacológico devido ao risco cardiovascular acrescido, com o objetivo de normalizar os níveis de pressão fora do consultório. Continuando com as indicações, temos também a hipotensão postural e pós-prandial nos doentes tratados e não tratados, quando queremos avaliar uma hipertensão resistente, para avaliar o controle da pressão arterial, especialmente nos doentes tratados de risco mais elevado ou quando há uma resposta exagerada da pressão ao esforço,
quando a pressão no consultório varia consideravelmente, ou para avaliar sintomas compatíveis com hipotensão durante o tratamento. Por fim, temos aqui também as indicações que nos devem fazer preferir a MAPA em detrimento da AMPA. Nesta tabela temos a classificação da pressão arterial e as definições do grau de hipertensão. Por exemplo, abaixo de 120 e 80 mm de mercúrio estamos perante uma pressão arterial otimizada. A hipertensão é definida pelos valores registados no consultório, iguais ou superiores a 140 e ou a 90 para as pressões arteriais sistólica e diastólica, respectivamente. Divide-se em 3 graus. A hipertensão sistólica isolada é definida por valores de pressão arterial sistólica acima de 140 e por valores de pressão arterial diastólica abaixo de 90. Os valores da AMPA e da MAPA são em média inferiores aos valores da pressão no consultório e os limiares de diagnóstico correspondentes para a hipertensão são os indicados nesta tabela. Enquanto ao rastreio, todos os indivíduos adultos devem ter registros da sua pressão arterial no seu processo médico e devem ter noção dos valores da sua pressão, devendo submeter-se a rastreios regulares intervalados à frequência que os seus valores tensionais indicarem. Nos indivíduos saudáveis com uma pressão arterial no consultório otimizada, esta deve ser medida pelo menos de 5 em 5 anos e mais frequentemente quando as oportunidades surgem. Nos doentes com uma pressão arterial normal, a pressão deve ser medida pelo menos a cada 3 anos. Os doentes com uma pressão normal alta devem ter registros anuais da pressão arterial devido aos índices elevados de progressão da pressão normal alta à hipertensão. E como é que se confirma o diagnóstico de hipertensão? O diagnóstico de hipertensão não se deve basear num simples conjunto de leituras da pressão numa única consulta, a não ser que a pressão esteja substancialmente elevada, por exemplo, uma hipertensão grau 3, ou então que haja clara evidência de lesão de órgão-alvo, por exemplo, a retinopatia hipertensiva com exudados e hemorragias, hipertrofia do ventrículo esquerdo, uma lesão vascular ou renal, etc. Nos outros casos, isto é, na maioria dos doentes, o diagnóstico de hipertensão deve basear-se nas medições da pressão efetuadas repetidas vezes nas consultas ou na AMPA ou na MAPA, quando estas medições são execuíveis. Antes de passarmos para o tratamento, a hipertensão agrupa-se muitas vezes com outros fatores de risco cardiovascular, tais como a dislipidemia e a intolerância à glicose, que têm um efeito multiplicativo no risco cardiovascular. A quantificação deste risco é importante em doentes com hipertensão, para determinar se tratamentos adicionais, tais como as estatinas ou terapêuticas antiplaquetárias, podem estar indicadas. O sistema SCORE permite calcular o risco de doença cardiovascular fatal em 10 anos e tem como parâmetros o sexo, masculino ou feminino, a idade, se o paciente é fumador ou não fumador, os níveis de pressão arterial e o colesterol total. Existe este sistema para regiões da Europa de alto risco e este para regiões de baixo risco. Na Europa está recomendada a classificação do risco cardiovascular de acordo com este tal sistema SCORE. Isto é, por exemplo, uma pessoa com um score superior a 10%, será classificada como tendo um risco cardiovascular muito alto. Um score entre 5% e 10% terá um risco cardiovascular alto. Entre 1% e 5% já será um risco moderado, e abaixo de 1% no score têm risco baixo. Isto entre muitos outros fatores, como se pode ver também neste esquema emitido já em 2019 pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Segundo este risco, e através dos níveis de colesterol LDL não tratado, surge este outro esquema, que nos dá então indicação quanto às estratégias de intervenção que devem ser tomadas, mais propriamente se basta aconselhar sobre estilos de vida, se é necessário intervir no estilo de vida e considerar fármacos, ou se é necessário intervir no estilo de vida e medicar concomitantemente. Por agora vamos ficar por aqui, mas não percam a segunda parte do vídeo, onde irei abordar o tratamento da hipertensão e 2 conceitos, o de hipertensão secundária e hipertensão resistente. Obrigada!